Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô de máscara, cara. Sabe por quê? Voltamos para o trabalho. Olha aqui, ó. Tô na sala de informática, na diretoria de ensino. Dá um liga aí. O cenário tá diferente da minha casa, mas deixa eu tirar a máscara para conversar direito com vocês. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês assistirem essa TPC, de número 14. E que caminho legal que a gente tem construído, hein? 14 momentos já de muita aprendizagem, de troca, que apesar do distanciamento, eu acredito que tem favorecido aí com que a gente construa conhecimento, que é um dos maiores desafios desses momentos de formação e aquilo que a gente tanto espera que aconteça na rede, né? Que a gente realmente tem esses espaços de estudo, de momentos de construção de conhecimento, porque apesar de todas as adversidades, a escola não para e o aluno precisa da gente e a gente precisa estar em constante aprendizado aí para lidar com essas dificuldades, ok? De antemão já um beijo no coração de vocês, mais uma vez obrigado pelos feedbacks que têm dado, pelos recados, pelas mensagens, isso me encoraja cada vez mais a trazer coisas legais para vocês e tentar aí compartilhar um pouquinho do que eu venho estudando para a gente construir uma educação física escolar um pouquinho mais forte. Tá joia? Já reforçando, vamos compartilhar aí as boas práticas, que vem acontecendo muita coisa legal na escola e o mundo precisa saber disso. Então as redes sociais estão aí para isso, os canais oficiais da diretoria, o site, o blog de educação física, então me mandem fotos, me mandem vídeos, relatos, depoimentos, que aí a gente divulga e mostra para o pessoal o quanto a gente tem produzido mesmo diante dessa pandemia. Maravilha? Então deixa eu fechar minha imagem aqui, vocês verão agora só o PPT do nosso 14º ATPC. Maravilha, pessoal? E dessa vez iremos falar de um assunto, né, que já vem sendo aí destacado pela secretaria, que é a recuperação e o aprofundamento. Assunto este, né, que já é relevante na nossa prática cotidiana, mas que em momentos de pandemia se tornou ainda mais latente devido ao grande número de estudantes que não têm participado, né, das atividades ou têm participado de maneira muito fragmentada, tá? Então, nós vamos estudar agora este documento orientador que foi enviado pela secretaria, e já trabalhado em alguns ATPCs aí no Centro de Mídias, tá? É o documento orientador de recuperação e aprofundamento nos componentes além da língua portuguesa e matemática, tá? Vocês devem saber também que língua portuguesa e matemática vem realizando ações bem pontuais com professores facilitadores aí na maioria das escolas. Existe esse personagem, então estão tentando aí criar momentos para que essa recuperação realmente seja eficiente, eficaz e contundente aí para esses alunos, tá? E aí é claro que os outros componentes também precisam entender todo esse processo e precisam compartilhar desse processo para que todos façam parte dessa recuperação ou aprofundamento, tá? Que a gente compartilhe aí essa demanda. Então vamos lá, pessoal. Este documento, para que a gente comece a entender o porquê deste documento, tá? Ele tem como finalidade apresentar aos professores sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens para os seus estudantes, tá? Então vocês lembram também, né, que desde o início a Secretaria da pandemia, né, em que estamos em trabalho remoto, a Secretaria sugeriu para que a gente fizesse planos de aula ou roteiros de atividade para que contemplassem as habilidades que deveriam ser trabalhadas de maneira presencial. E aí nós já fizemos a TPC sobre isso, já discutimos bastante, já montamos um modelo, né? Muitos têm feito isso de maneira sensacional e têm elaborado aí suas próprias variantes desses roteiros, né? Mas tem sido assim que as informações têm chegado nesses alunos. Então, esse documento ele visa aí dar uma ênfase maior para esses planos, para que a gente consiga ou aprofundar ou recuperar algo que
não foi aprendido de maneira tão boa. Então, ele foi elaborado considerando o seguinte procedimento. Primeiro, né, os componentes que elencaram uma habilidade essencial de um ano série, e a partir dela foram identificadas habilidades de suporte, habilidades de outros anos e séries que contribuam para o seu desenvolvimento. E segundo, foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Então, pessoal, talvez essa nomenclatura seja um pouco nova para a gente, né? Habilidade essencial e habilidade de suporte. Então, a habilidade essencial, para que a gente entenda melhor, de algum modo nós temos lá o caderno, né, de aluno e de professor que traz lá os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, e um rol de habilidades que devem ser desenvolvidas dentro do bimestre. Para massificar isso, né, intensificar isso na pandemia, foram elencadas dentro daquele rol de habilidades algumas que são essenciais, que não podem deixar de ser trabalhadas no bimestre, para que contemplem ali tudo ou o máximo possível do que deve ser trabalhado naquele bimestre, tá? E diante disso, pessoal, percebeu-se o que, né? Para fortalecer essa habilidade essencial, existem algumas habilidades suportes que necessariamente podem estar nos anos anteriores ou bimestres anteriores àqueles que a gente vai trabalhar, tá? Nos anos anteriores, elas ficam ainda mais evidentes, tá? Então, se a gente vai tratar do tema lutas no 6º ano, tá? Então, possivelmente, no 5º ano, em algum momento, eles aprenderam lutas e essa habilidade pode contribuir para que no 6º ano eles tenham maior facilidade de aprender isso e não fiquem lá necessitando de tanta recuperação. Possivelmente no 4º ano eles tiveram alguma coisa sobre lutas, talvez no 3º, talvez no 2º e quem sabe no 1º. Então, se a gente conseguir organizar essas habilidades que têm o mesmo tema ali, né, e fazer com que elas sejam efetivamente trabalhadas no seu ano série respectivo, quando a gente chegar nas habilidades que são mais complexas, né, possivelmente esses alunos já terão aí afinidade com isso e entenderão melhor aquele contexto, exigindo assim menos recuperação, e aí a gente já parte para o aprofundamento. Então vamos lá, pessoal. Este documento orientador, ele fala deste roteiro de atividades, né, seguindo uma metodologia de 3 etapas, tá? Que seria a número 1, a ativação inicial, a número 2, o desenvolvimento e a número 3, a finalização. Vamos entender agora cada uma delas, tá? Então, a ativação inicial é elaborar o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes por meio de perguntas orais ou escritas, debate, vídeos, notícia, leitura de artigo, análise de imagem, entre outros. Então, para trazer aí para o nosso universo da educação física, seria o nosso aquecimento, não é? Viram que eu coloquei até uma imagem aí para gente entender na nossa linguagem aí essas etapas, tá? Então, aquele momento de você fazer aquela tempestade de ideias, você conseguir extrair da sua turma o que eles já sabem sobre o tema, tá? E aí, para isso, você pode usar o debate, você pode levar um vídeo, você pode levar uma notícia de jornal, você pode levar diversas imagens, tá? Pode sugerir para que os alunos levem. Então, este é o momento aí de a gente falar tudo, né? E não descartar nenhuma possibilidade, fazer aquela tempestade de ideias mesmo para dali criar o nosso ponto de partida. Ok? Próximo é o desenvolvimento, pessoal. Para nossa educação física seria lá a parte principal da aula, né? O fazer propriamente dito. Então vamos lá. Neste momento, para o documento orientador, seria a hora da intervenção pedagógica, por meio de aplicação de atividades, da aula dialogada, da sala de aula invertida, da apresentação de vídeos, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. Então, este é o momento em que nós vamos repertoriar o aluno, né, com aquilo que atenda à habilidade que foi escolhida, tá? Então, este é o momento, talvez o mais importante, né, e a hora de construir o conhecimento. E a finalização, né, a gente ensinar a educação física, a gente chama de volta à calma, né?
no documento orientador não é tão calmo assim, tá? Mas para a gente entender aí na nossa área como funciona, tá? Então, para finalização no documento orientador, o professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo uma produção textual, um mapa conceitual, análise de um fluxograma, análise de simuladores, entre outros, além de verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Então, pessoal, esse é o momento do fechamento, né? É o momento em que o aluno precisa materializar aquela tempestade de ideias, aquela organização do conhecimento que foi feito durante o desenvolvimento, materializar isso, tá? Analisando novamente algumas outras imagens, ou você fazendo uma análise voltada mais para o campo tecnológico aí, de fluxograma, de simuladores, né? Ou a já velha conhecida produção textual, tá? E aí essa produção textual, essas outras atividades, elas podem ser enviadas como tarefa, tá? Também, se você não conseguir massificar todo esse conhecimento durante lá o seu tempo de aula, isso pode ser atividade que fique de tarefa, né? Que é o que eu venho utilizando aí nas nossas ATPCs, né? A gente não vem fazendo a tempestade de ideias porque esse ATPC está sendo gravado, então isso dificulta um pouco, né? Mas eu pego um pouco das ideias que vocês têm deixado na caixa lá de sugestões, trago para a próxima ATPC, faço esse desenvolvimento desse tema e no final vocês precisam sempre desenrolar isso, né? Com alguma tarefa. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Este documento, como vocês viram lá no slide inicial, né, para disciplinas além de língua portuguesa e matemática. Então ele traz, né, exemplos de como pode ser feito esse trabalho de recuperação e aprofundamento a partir da identificação dessas habilidades essenciais e habilidades de suporte, tá? E apresenta também sugestões de como realizar o trabalho pedagógico seguindo essa metodologia das 3 partes, tá? Da ativação, do desenvolvimento e da finalização. Então, este documento ele é bem grande, tá? Ele tem diversas páginas, eu vou deixar para vocês o link depois do documento, na hora que eu lançar lá no blog, tá? E vocês podem já ter acesso a ele, porque isso também já foi para as escolas, mas aí o link remete à parte que é só de educação física, aí com alguns exemplos, além desse que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E no final a gente também vai exercitar isso em forma de tarefa que eu vou deixar para vocês. Vamos fazer essa identificação da habilidade essencial e das habilidades de suporte. Então ele também fala, pessoal, que cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre de 2020, tá? Então essa recuperação é agora de terceiro até o quarto bimestre, tá? No centro de mídias, vocês já devem ter percebido que essa retomada começou, tá? Nos anos iniciais, já iniciaram no dia 22/9. Então, neste dia, alguns professores aí de anos iniciais começaram a me mandar mensagens. Tiago, o que está acontecendo? A gente não está entendendo, está voltando a habilidade. E aí eu entrei em contato, né? Porque eles não tinham divulgado isso de maneira efetiva, mas entrei em contato e o pessoal confirmou que eles já tinham começado essa recuperação e aprofundamento. E nos anos finais de ensino médio, isso começa no dia 13/10, tá? Esse ATPC vocês vão ver no dia 14, eu estou gravando no dia 13, né? Então, essa semana, depois do feriado prolongado, aí o pessoal já começa lá no Centro de Mídias com força total também para essa semana de aprofundamento e recuperação, né? Também temos a semana 6 aí de estudos intensivos, em que as escolas precisam se mobilizar para fomentar aí esses roteiros que não foram realizados pelos alunos, ou para tentar fazer aquela busca ativa para enviar atividades para aqueles alunos que ainda não realizaram, né? Então são semanas aí que essas ações de recuperação vêm muito forte, tá? Fiquem atentos aí ao Centro de Mídias, qualquer dúvida, como vocês já sabem, me mandem mensagem que a gente vai conversando e se precisar a gente fala até com o pessoal de São Paulo lá para tirar nossas dúvidas, beleza?
E aí, pessoal, sugestão de rotina para as aulas focadas na recuperação. Então, vamos lá para as sugestões. Cada professor deve desenvolver a recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar de seus estudantes. Então, pessoal, esse já é uma mensagem, né, que a secretaria sempre impõe, que apesar de ela sugerir material, sugerir documentos, sugerir possibilidades de fazer, o professor ainda é o principal detentor daquilo que deve acontecer lá com a sua turma. Então, se você sente que a sua turma precisa de mais recuperação, mais habilidades a serem recuperadas, professor, faça. Se você tem uma turma que é fora da média, você, Thiago, minha turma não precisa de recuperar, então, professor, parta só para o aprofundamento. Tá? Então, você tem autonomia para tudo isso, tá? Então, fala lá que a gente que tem 2 aulas semanais para trabalhar pelo menos uma aula de recuperação e aprofundamento a cada 15 dias, tá? E aí, é aquela máxima, né? Voltamos ao item anterior. Caso você perceba que tem necessidade de fazer uma aula por semana de recuperação e aprofundamento, professor, a turma é sua, fique à vontade. Só lembre que isso deve estar devidamente registrado, assinado e carimbado, tá? Para que em um momento oportuno isso esteja no seu portfólio, tá? Seja ele impresso, digital, mas isso precisa acontecer no seu diário, tá? Seja ele também o físico ou digital, isso precisa estar lá. Você realizou, possibilitou esses momentos de recuperação e aprofundamento, tá? E reforçando, o professor faz essa adaptação mediante as necessidades dos seus estudantes, tá? Então, aquele estudante que necessita de recuperação, dá-se recuperação. Para aquele que você pode possibilitar aprofundamento, dá-se o aprofundamento, tá? E aí, para a gente entender, pessoal, de fato, como é que se dá, né, esse modelo de habilidades essenciais, habilidades de suporte, a gente precisa voltar um pouquinho e entender esse novo código das habilidades, né, que é colocado aí no currículo paulista, que aí ele traz esse monte de sigla, né? Vocês estão vendo aí, EF06, GE01. Então, quando a gente fatia isso, fica mais fácil de entender. Então, se a gente cortar ali, ó, a primeira sigla, né, primeiro par de letras, indica que é ensino fundamental. Se fosse ensino médio, estaria EM. Né? O primeiro par de números indica o ano que essa habilidade se refere. Então, ali é uma habilidade do 6º ano. Tá? O segundo par de letras significa o componente curricular. Tá? Como eu peguei o print do documento, isso era um print da geografia. Tá? Se fosse educação física, estaria um outro EF ali. Tá? E o segundo par indica a posição da habilidade. Então, ali é a habilidade número 1. Ok? É fácil de entender desse jeito, né? Mas às vezes quando a gente recebe aquele quadro cheio de números e letras, fica um pouco complicado de a gente olhar para ele e entender, tá? Depois eu vou mostrar para vocês também, pessoal, no final aqui, onde encontrar todo esse material das habilidades. Eu já encaminhei para vocês no começo do ano. Fiz até alguns recortes disso, né, para separar, porque ele veio no documento do currículo paulista, ele vem as habilidades corridas, né, uma tabela quilométrica, assim, do 1º ao 9º ano. Então, eu dividi tudo isso, fiz um documento do Word para o 1º ano, um documento para o 2º, tá? Então, isso fica mais fácil para vocês consultarem, de repente para imprimir também, tá? Ou para visualizar. Mas existe um site lá que a gente tem tudo isso também, vocês podem consultar, tá? E aí agora, pessoal, chegamos aí na nossa desenvolvimento, né, propriamente dito, onde eu vou fazer um exemplo com vocês aí dessa habilidade essencial, desenrolar para essa habilidade de suporte, tá? E no final sistematizar tudo isso em forma de tarefa para que vocês realizem e treinem isso, né? Porque com certeza esse é um momento em que se despertou um interesse por essas habilidades de suportes, mas que possivelmente seja uma demanda que a secretaria vai exigir para os outros anos que vierem aí. Lembrando que a gente tem construído uma nova dinâmica de trabalho, né, com esses novos materiais da secretaria e do Ministério da Educação, né, que é a BNCC, que ele aborda de maneira muito mais eficiente as habilidades, tá? Deixando lá o objeto de conhecimento, que serão os nossos antigos conteúdos, né, como uma maneira para se atingir essa habilidade. Então, a gente
precisa entender essa dinâmica e praticar cada vez mais isso, né? De entender a habilidade e saber como desenrolar isso na sala de aula. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O exemplo que eu trago para vocês é de 8º ano. Então vamos lá, olha a habilidade, como é que fica lá. O primeiro par de letras, né? Dizendo o segmento, que é do ensino fundamental. Primeiro par de números, o ano série, né? O segundo par de letras, a disciplina, né? O componente curricular. Também vamos começar a treinar, tá, pessoal? A gente não fala mais disciplina, a gente fala componente curricular, tá? E habilidade número 3, segundo par de números, tá? Então, que essa habilidade é essencial. Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo e taco, rede e parede, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Então, essa é a habilidade essencial. Formular e utilizar estratégias para lidar com esses esportes aí, de campo, taco, rede e parede, ou outra modalidade escolhida. Tudo bem? Então, a gente pegou o caderno, viu que isso é essencial e precisa encontrar as habilidades e suportes. Como é que a gente faz isso? Nós vamos voltar, lembra? Para as séries anteriores, tá? E aí, tá? Neste próprio documento, que foi de onde eu tirei os prints, ele já traz para nós isso de maneira visualmente organizada, tá? Então, olha lá, ó, no 4º ano, na habilidade 5, ele já fala de esportes de rede e parede, invasão, criar estratégias, tá? Então, a gente vê que tem uma ligação com a habilidade do 8º ano. Então, isso seria uma habilidade de suporte, tá? Se bem aprendida lá no 4º ano, quando o pessoal chegar lá no 8º, eles já vão ter certa afinidade com este objeto de conhecimento, tá? Para o 5º ano, pessoal, experimentar e fruir esportes de campo e taco, rede e parede, comparando seus elementos comuns, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. É igualzinha à do 4º ano. Então, vocês veem que isso é recorrente. Então, se a gente fortalecer esse processo no 4º, no 5º ano, ele vai chegar no 8º muito mais apto para lidar com essas questões, tá? E por que não tem do 1º, 2º e 3º ano? Porque, ao conferir isso, não é um tema abordado nessas séries anteriores, tá? Então, a partir do 4º ano é que a gente consegue localizar essa habilidade de suporte para essa habilidade essencial que foi escolhida. Então, no 1º, 2º e 3º ano, esses esportes de rede e parede não foram abordados, tá? No 6º ano, volta a acontecer lá, planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto no esporte de marca, invasão, como nas modalidades esportivas para praticar, tá? Então, volta a aparecer aí a habilidade dos esportes, tá? No 7º ano, planejar e utilizar estratégias, também, que fala lá na nossa habilidade, né, de planejar e utilizar estratégias. Os esportes de precisão, vocês veem que trocam o esporte, mas a essência da habilidade, que é planejar e utilizar estratégias técnicas e táticas, elas continuam. Então, se o aluno aprende lá no esporte de rede e parede, ele pode transpor esse conhecimento para novas modalidades, tá? No 7º ano. No 8º ano é a nossa habilidade essencial, tá? Para reforçar para vocês, olha lá, formular e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos. Então, este início aí, né, que é aí a essência da habilidade, ele está recorrente aí desde o 4º ano. No 9º ano, ela também aparece lá, formular e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos. Agora nos esportes de invasão e de combate, ou nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Viram, pessoal? Que de alguma forma existe uma ligação, né, que fortalece aquele movimento espiralar que a gente fala do currículo, né? Que às vezes a gente sente, mas o currículo não aprofunda muito isso em algum ano. Mas por quê? Esse movimento ele é constante. Então, no 4º ano, você vai dar ênfase, no 5º ano ênfase, no 6º ano, no 7º, até você chegar no 9º ano, e aí essa habilidade, né, de formular e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos,
isso já vai estar muito fortalecido no seu aluno, tá? Lembrando que formular e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos é só da educação física, mas formular e utilizar estratégias para resolver desafios matemáticos, né, para você fazer um desafio de geografia, um desafio de história, isso pode ser compatível com as demais disciplinas. E é aí que a gente precisa dar importância para essas questões das habilidades, porque a habilidade ela vai se especificando para uma disciplina, mas a sua essência ela pode ser usada nas outras disciplinas. E aí a gente consegue realmente formar o nosso aluno com aquela educação integral. A gente sempre fala, né? Que é compartilhar conhecimento, independente do componente curricular, fazer com que esse aluno aprenda e tenha eficiência aí nessa aprendizagem. Então, pessoal, passando lá, você identificou essas habilidades, né, suporte, a sua habilidade essencial, e você vai montar o seu roteiro, tá? E aí, o que ele sugere, né, daquela etapa de ativação inicial, que a gente chama de etapa 1, que é aquela tempestade de ideias. E aí, nada melhor para a gente fazer uma tempestade de ideias, ou para a gente extrair observações, né, dos nossos alunos, é a gente fazer boas perguntas, tá? E lembrando que essa boa pergunta ela também precisa ser pensada, não dá para chegar lá na hora só e mandar, né? No nosso caso, não dá para... a gente já tem enviado isso descrito, então a gente consegue pensar melhor nessas boas perguntas, mas pensando que nós vamos voltar a uma normalidade, né? Essas boas perguntas devem estar ali no seu momento de preparar essa aula, né? Abre lá o seu caderno, faz uma marcação do lado, boas perguntas possivelmente trarão para você aí melhores respostas, tá? Então, o exemplo que ela traz lá da nossa habilidade essencial, então ela começaria aí essa ativação, né, com as perguntas: o que é técnica esportiva? E dê alguns exemplos. O que é tática esportiva? Dê alguns exemplos. Então, essas seriam aí as perguntas disparadoras. É claro que dessas perguntas você pode criar outras perguntas, você pode levar exemplos, você pode fazer isso em forma de imagens, tá? Ou você pode sugerir que esses alunos levem alguns exemplos, tá? E aí, depois dessa tempestade de ideias, você pode registrar isso na lousa, todas as respostas, ou o aluno pode registrar isso no caderno, eles fazerem um debate ali, e aí nós vamos para o desenvolvimento, que aí é o momento de você utilizar de diferentes estratégias e metodologias para trabalhar com aquela habilidade. Então aqui, ó, para trabalhar com aquela habilidade lá dos esportes de rede e parede, ela traz como exemplo a modalidade do voleibol, tá? E aí ela traz alguns vídeos que devem ser assistidos aí para fomentar essa discussão, esse desenvolvimento aí. O que sei sobre os fundamentos do voleibol, o que sei sobre os sistemas táticos do voleibol. Então ela traz aí vídeos do YouTube. E esse aqui é um plano pensado na atividade remota, tá, pessoal? Então a secretaria também tem se preocupado muito com isso, de, assim como a gente aqui na diretoria, né, trazer para vocês modelos que possam ser devidamente utilizados. Não adianta nada eles criarem um modelo aqui para aula presencial se a gente não está no presencial, tá? É claro que, guardadas as devidas proporções, aí dá para a gente transformar tudo que é remoto em presencial e quase tudo que é presencial no remoto, né? E aí, assistiu esses vídeos, né? Em seguida, traz uma outra pergunta, né? Quais aspectos técnicos e táticos podemos perceber nesse jogo de voleibol? Então, tá vendo que vocês vão fazer uma apreciação do espetáculo esportivo, que também é uma habilidade, né? Então, em cima desses vídeos aí, vocês vão criar esse olhar mais apurado para eles entenderem o que são aspectos técnicos e o que são aspectos táticos, né? De repente, eles já assistiram muitos jogos de voleibol, mas assistiram como ali um momento de entretenimento só, sem pensar muito nessas questões. E agora é hora de aprimorar esse olhar sobre as modalidades, né, e fazer com que eles enxerguem que aspectos técnicos e táticos fazem parte dos esportes, tá? Aí ela entra com uma outra modalidade, que é a pelota basca, tá? Que também ela traz um vídeo aí, né? Traz o site, na verdade, da pelota basca, para que eles entrem lá no site e vasculhem, né, informações sobre essa modalidade, que possivelmente a maioria deles não vai conhecer. Então, tá vendo?
traz uma modalidade altamente conhecida como uma modalidade pouco conhecida para também trazer esse choque, né? De repente confrontar as coisas para que eles entendam, né, que a técnica e a tática ela existe independente da modalidade, se ela é extremamente conhecida, se mostra na televisão, ou se é alguma coisa pouco conhecida. Traz uma terceira modalidade, tá? Que é o beisebol, que aí já é um outro esporte altamente conhecido, não muito praticado no Brasil, né? Apesar de em Lins nós temos a modalidade, mas não é uma modalidade muito conhecida, né? Porque a televisão no país não passa muito beisebol, né? Sem os canais fechados, mas também traz aquela referência dos jogos de taco, que a molecada brinca na rua, que são altamente conhecidos, né? São brincadeiras populares. Então dá para fazer também essa referência e criar esse debate, né, sobre o que acontece lá na rua num formato de pelada lá do beisebol, né, na bets ou no taco, e como é essa modalidade oficialmente, tá? Então também trazendo vídeos aí do YouTube para fomentar essa discussão aí dos aspectos técnicos e táticos. E aí, para finalizar, depois de todo esse debate, né, de assistir vídeos, de fazer anotação, de pesquisar no site, de criar essa atmosfera aí de discussão sobre essas diferentes modalidades, mas que estão ali no mesmo universo, né, na mesma classificação ali, esportes de rede, parede, campo e taco, né? Ela traz novamente as perguntas como um momento aí de sistematização, tá? Então, depois de tudo isso, ela traz sobre o voleibol. Em uma situação de jogo, as equipes iniciantes, qual esquema tático seria adotado para que eles jogassem? E por quê? O que você, como técnico, adotaria como medida se seu time estivesse nessa situação? O time adversário realizando vários pontos seguidos e passar tranquilamente e passar tranquilidade aos seus jogadores? Seu time está perdendo e seu melhor bloqueador não consegue realizar bloqueios. Qual estratégia a ser utilizada nessa situação? Então vocês viram aqui, pessoal, que ela traz situações reais que podem acontecer no jogo e tenta transpor a criança como... Criança não, o estudante como mero telespectador para treinador dessa equipe. Então o time é seu, né? E isso também é uma estratégia metodológica para a gente utilizar. São situações, problema em que ele não tem uma resposta pronta. Cada um vai utilizar ali dos conhecimentos que tem de repente já ter vivenciado o voleibol, já ter praticado isso, e dos vídeos que assistiu, dos debates ali, para que eles tenham boas respostas, né? Bom, se o meu melhor bloqueador não consegue realizar bloqueios, qual a estratégia a ser utilizada nessa situação? Se o meu melhor bloqueador não está chegando no bloqueio, talvez eu substitua ele, porque ele não está num bom dia. Ou de repente eu posso parar o time para pedir um tempo e conversar com o time todo, né? Para fazer uma leitura melhor do levantador adversário, para que ele consiga um time de bola mais eficiente, né? Ou de repente preciso conversar com ele individualmente, você pede um tempo, o grupo senta lá para tomar água, para fazer conversa deles, você chama o cara de lado e conversa sozinho com ele. De repente ele não está num bom dia, não está conseguindo fazer a leitura do jogo, ou outra coisa está acontecendo, e de repente a gente sabe que tem aluno que funciona falando individualmente, você falando de maneira carinhosa, tem outro que funciona você dando um chacoalhão. Então, isso é tudo coisa que não tem resposta pronta, né? Que o aluno vai ter que sentir e colocar, tá? Pelota basca. Em um jogo de pelota basca, quais são as principais estratégias para ganhar a ofensiva? Então ele vai ter que entrar lá no site, porque nem eu sei responder isso para vocês, tá? Sem entrar no site e pesquisar. Depois o beisebol. Quais são as estratégias utilizadas para eliminar o rebatedor e para impedir que o rebatedor chegue à base? O que é necessário fazer? Então ele vai ter que minimamente ter entrado lá no vídeo do beisebol, assistido, né, esse lance aí do rebatedor, para responder a tudo isso. Tá? E aí ele, para finalizar a aula, pessoal, traz esse entrelaçamento, que é o quê? A habilidade essencial trabalhada com as habilidades de suporte. Então, olha lá, ó. Traz a habilidade essencial, que é do currículo do Estado de São Paulo, tá? O objeto de conhecimento, que é o esporte de campo e taco, com a habilidade de suporte do 5º ano, que é experimentar e fruir esportes de campo e taco, rede e parede, comparando seus elementos comuns, que as estratégias individuais e coletivas básicas para a execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
Então, esse entrelaçamento é daquela habilidade de suporte que mais se aproxima do que você quer tratar. Então, caso você perceba que existe um grande problema de defasagem nessa habilidade do 8º ano, talvez você consiga lá no material do 5º ano extrair atividade, né, extrair conteúdo para que você faça essa retomada do 8º ano. Tá? Então, aquele aluno está com extrema dificuldade, você precisa favorecer essa recuperação dele. Então, você pode ir lá fazer aquele movimento contrário, né, desde o 4º ano e verificar essa habilidade, como é que ela vem progredindo e fazer com que esse aluno percorra novamente este caminho. Tá? Em contrapartida, caso você tenha aquele aluno que precisa de aprofundar o tema, você vai sempre buscar esse entrelaçamento como habilidade do ano seguinte, no nosso caso aqui do 9º ano. Tá? E a relação desses materiais é o caderno do aluno, tá? Volume 1, situação de aprendizagem 1 e 2, que é esse material que vocês receberam este ano, né? O qual o PCNP que vos fala teve uma participação aí na sua elaboração. Então, quando vocês forem falar mal, falem longe de mim, hein, que eu tenho um carinho profundo por esse material. As referências, pessoal, para isso, foi a aula do Centro de Mídias, do dia 21/5 do 8º ano, tá? Os vídeos do YouTube, que além dos links lá, também traz os links aqui, tá? No PPT vocês não vão conseguir acessar clicando aqui neste link, porque isso é um print do material oficial, tá? Mas no material que eu vou mandar o link para vocês junto com a TPC, vocês conseguem acesso a isso, né? Para aqueles que ainda não têm, tá? E aí, pessoal, chegamos aí no nosso grande momento aí de sistematizar a tarefa de vocês, né? Porque todo aquele momento que eu mostrei, tá? Do desenvolvimento, da finalização, para que vocês façam com os alunos de vocês, tá? Então, vocês vão mandar essas perguntas para eles. Então, vocês vão fazer com que eles pesquisem, vocês vão fazer com que eles tragam boas resoluções aí para os problemas. Então, eu preciso fazer com que vocês me tragam boas percepções de como vocês enxergaram essa questão das habilidades essenciais e habilidades de suporte, bem como essa estratégia metodológica aí desses 3 momentos da metodologia aplicada aqui para essas semanas de recuperação e aprofundamento. Então, para isso, eu tenho que mandar uma tarefa para vocês, que não é difícil, tá? Eu sempre tento entender o lado de vocês e sei o quanto vocês estão arrochados aí de trabalho, de demandas, e o quanto esse modelo de ensino remoto desfavorece, talvez, né, a nossa troca de informações, mas eu sinto que algumas pessoas também gostam desse modelo, porque tem maior autonomia, maior momento de estudo e possibilidade de fazer isso naquele momento que está mais livre, né? E que, de alguma forma, a gente precisa também consolidar essa prática, né, de transformar esses momentos de formação em coisas que cheguem, né, de fato até vocês. E acho que para massificar tudo isso, a tarefa, né, a troca de informações aí é uma importante ferramenta, tá? Então, primeiro momento aí, vocês vão acessar essas habilidades essenciais, que existe um documento próprio para isso, que também foi extremamente veiculado aí na rede, tá? É uma tabela de Excel que traz todas as disciplinas, vocês devem estar lembrando. Eu também fragmentei essa tabela de Excel só em educação física para que ficasse mais visível essas habilidades, já encaminhei para vocês, mas posso fazer isso de novo, tá? Depois vocês vão escolher, momento 2 da tarefa, escolher uma habilidade que vai ser do 5º ano ou do 9º ano, tá? Tem que ser diferente dessa que eu mostrei para vocês. Depois, momento 3 da tarefa, vocês vão identificar as habilidades suportes, tá? Então você escolher uma habilidade do 5º ano. Então você vai correr lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, para ver se tem alguma habilidade que remete àquilo, tá? E depois a mesma coisa, tá? Vai correr lá do 6º, 7º, 8º, até chegar no 9º, tá? Para ver se tem alguma habilidade que é suporte para aprofundamento, tá? Quem escolher do 9º faz o caminho contrário. 8º, 7º, 6º, até chegar lá no 1º para ver se
aquela habilidade escolhida nos anos anteriores, ela tem alguma habilidade de suporte. E aí você consegue enxergar esse movimento espiral do nosso currículo e quanto, de repente, uma mesma habilidade ela vai crescendo, né, a sua complexidade. E o momento 4 é preencher uma planilha. O Thiago gosta de planilha também, mas eu acho que é a forma mais fácil de organizar a atividade, tá, pessoal? E aí, pessoal, para aqueles que ainda não têm afinidade, não conhecem esses materiais, o caderno, a habilidade essencial, a habilidade de suporte, tudo isso, trouxe para vocês aqui, e aqui esse link está funcionando, tá? Então vocês vão clicar aqui neste link, vamos torcer aqui para o computador abrir a internet. Vocês vão entrar nessa página, pessoal, do Currículo Paulista, os materiais de apoio. Tudo o que vocês precisam para este momento de pandemia e que trata de atualização dos materiais de educação física está aqui nessa página, tá? De educação física e das outras disciplinas também. Então, ó, você perdeu esse link que eu te mandei, digita lá no Google aqui em cima, aqui, ó, Currículo Paulista, vai entrar nessa tela aqui. Vocês vão ver aqui o currículo, documentos, materiais. Clicou no material, vem aqui, ó, educação infantil e ensino fundamental, tá? Materiais de apoio. Do ensino médio também tem, tá? Então, materiais de apoio. Clicou, vai abrir essa página aqui, ó. Habilidades do currículo paulista. E nós vamos achar aqui, ó, educação física nos anos iniciais, educação física nos anos finais. Então, clicou, vai aparecer aquele quadro que eu falei para vocês que é enorme, ó. Traz todas as habilidades. Ok? Voltou. Anos iniciais, a mesma coisa. Tá? Viu? Aí, ó, aqui traz todas as habilidades. Aí nós vamos aqui, ó, habilidades essenciais. Clicou na educação física, nos anos finais. Também vai aparecer só as habilidades essenciais, tá? Vamos pegar aquele exemplo do 8º ano. Era habilidade 3. Então tá aqui, né? Melhorar estratégias, desafios, tanto para o esporte de campo e taco. Que agora nós vamos olhar do segundo semestre. Então, terceiro bimestre ou quarto bimestre, tá bom? Quarto bimestre ainda não tem aqui porque eles ainda não lançaram, tá? Mas então vamos pegar do terceiro bimestre, ok? Volta lá para o PPT. Então aqui o que eu trago para vocês é um print daquela página onde a gente já encontra as habilidades, tá? Tanto gerais quanto essenciais. E aí se vocês vierem aqui também, pessoal, nós temos os cadernos do aluno, tá? Todos os anos séries, temos o caderno do professor, tem o ler e escrever, tem o EMAI, tá? Tem o cardápio das eletivas, tem material de tecnologia, então por isso que eu falei que essa página aqui é o coração do professor, tá? Então salvem aí nos seus favoritos, porque caso a escola mande algum documento que você não ache, vai estar salvo aqui, tá? E aí, voltando para a nossa tarefa, então, retomando, vai acessar as habilidades essenciais, que são aquelas que vão até o terceiro bimestre lá, que não tem o quarto, tá? Escolher uma habilidade ou do 5º ano ou do 9º, tá? Identificar as habilidades de suporte, aí você vai correr os anos anteriores ou os anos posteriores e ver daquela habilidade que você escolheu, se você encontra outra que faça relação e preencher a planilha. A planilha, pessoal, esse é o documento de Word que eu vou encaminhar para vocês, tá? Bem simples, tá? Então, tarefa do ATPC 14, você vai colocar o seu nome, vai copiar e colar aqui, não precisa nem digitar, tá, pessoal? Lá você consegue selecionar o documento, selecionei a habilidade 7 do 9º ano. Então, vai lá no quadro, aperta, segura seu mouse e arrasta, copiou, colou, tá? Aí você vai olhar, né? Primeiro ano, tem alguma habilidade de suporte que fala do tema de lutas que eu peguei lá? Não, não tem.
segundo, tem? Não, não tem. Terceiro, tem. Ah, então copia e cola aqui. Mesma coisa no quarto. No nono, você já escolheu a habilidade, vai ser a mesma, tá? Salvou, me manda depois, tá? Isso pelo zap ou por e-mail, vocês que sabem, tá? Mas não deixem de mandar, tá? Preciso até, pessoal, num próximo ATPC que for mais curto, trazer para vocês. Tem algumas pessoas me devendo atividades, mostrar a tabelinha lá para vocês enviem isso, tá? Para que no momento oportuno também a gente possa parabenizá-los aí por todo esse empenho que vocês têm tido no ATPC, tá? Quem tiver dúvida também, pessoal, da tabelinha, apesar de ela estar bem simples, se tiver dúvida, ou quiser fazer também no outro formato que achou melhor, isso também é um modelo, tá? Não é obrigatório que vocês só usem esse. Tiago, eu prefiro de outra forma que eu visualizo melhor, tudo bem? Essa foi a forma que eu encontrei aí para enxergar melhor, tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês, pessoal, caso vocês tenham vontade de se aprofundar nisso, né? A secretaria já disponibilizou, já fez para vocês 2 ATPCs, né? De recuperação e aprofundamento aí da área de linguagens. Então, inclusive neles, ela apresenta a educação física aí com bastante evidência, porque uma das formadoras ela é da educação física, tá? Então, quem quiser retomar esses ATPCs também para entender, de repente, comigo aqui ficou um pouco corrido para falar tudo isso aí em uma ATPC, vocês quiserem entender melhor, então entrem nessas ATPCs da secretaria, o link vai ficar aí, é só clicar que vocês vão lá para o YouTube e assistem isso quantas vezes quiserem, a parte que quiserem, tá? Então vale a pena também ir lá e ver o pedaço que é da educação física, que ela traz outros exemplos, tá? Ou se quiser entender melhor a mecânica de tudo isso, assista os ATPCs completos, desde a introdução, né, até essas estratégias, porque são ATPCs aí que eles têm contribuído muito para a nossa área de linguagem, para que a gente entenda todo esse movimento. Tudo bem? E para fechar, pessoal, um excelente parabéns para vocês. Estamos aqui perto dos dias dos professores, né? E me faltam até palavras para parabenizar todos vocês pela luta que tem sido fazer educação em tempo de pandemia. Sei que vocês têm sido verdadeiros guerreiros aí nessa arte de ensinar e espero que vocês também estejam aprendendo. A minha sensação é essa, de que vocês estejam aí gastando energia para tentar levar alguma coisa para os alunos, mas também estejam recebendo alguma coisa em troca que é da secretaria, que é da diretoria, que é da equipe gestora da escola, porque a maior matéria-prima que temos são vocês e a gente tem muito carinho aí em poder compartilhar essa data com vocês, tá? Beijo no coração, se cuidem aí que, se Deus quiser, essa pandemia tá acabando e já já a gente se encontra aí para fazer nosso desenvolvimento no presencial, tá? Que é o que a gente mais gosta de fazer, tá? Então, forte abraço, obrigado pela atenção mais uma vez, espero que curtam o ATPC, não se esqueçam da tarefa e também vai o link lá na pauta para vocês entrarem lá no questionário, marcarem a presença de vocês nessa ATPC, dar a nota para a ATPC, tá? E colocar suas sugestões. Maravilha? Então, até mais. Fui!